Vamos passar, então, para a semana 6. A semana 6 vai falar da Roma Antiga com relação à invasão dos bárbaros e o fim do Império Romano. Então, o Império Romano, que governou o mundo durante décadas, ele agora sofre um duro impacto. Os bárbaros começaram a perseguir o Império Romano e chega, então, a destruir o Império Romano. O Império Romano dominava desde o rio Reno para o Egito, chegava até a Grã-Bretanha e até a Ásia Menor. Esse gigantesco império que subjugou várias nações foi agora, então, destruído. O império tinha surgido como consequência da desagregação da República e a consequente expansão romana. Os bárbaros, é importante você observar sempre na nossa explicação sobre a questão de bárbaros e romanos. Então, nós vamos aprender que houve muita crise durante o Império Romano e invasões bárbaras. Você deverá ser capaz de compreender os motivos que levaram ao fim do Império Romano e identificar a formação do reino dos bárbaros. O Império Romano, como nós dissemos, foi um dos maiores da humanidade. Então, o seu domínio de ocupação, desde o rio Reno até a Ásia Menor, ocupava a grande parte da Europa, da Ásia, interior da África, e chegava até a Ásia Menor. A política de expansão do território foi baseada na força militar. Eles tinham muito armamento, um numeroso exército, homens muito fortes, muito preparados para a guerra. Geralmente, eles separavam já na adolescência aqueles jovens que tinham propensão a se tornar fortes guerreiros, preparavam eles para pertencer ao exército romano. E o exército romano era um dos mais treinados e bem equipados. O poder bélico deles, o poder de armamento deles, era incomparável. Então, eles tinham que manter isso, e para isso precisavam de muito dinheiro. O que é que eles faziam, então? Criavam impostos. Era a maneira que o imperador tinha para manter vivo o Império Romano. E para manter forte o Império Romano, para manter forte o exército. Por exemplo, quando um país hoje vai à guerra, eles usam muitas armas, canhões, metralhadoras, tanques, aviões de guerra, navios de guerra. Naquela época não tinha isso, não tinha essas coisas. Mas o armamento deles era muito forte. Mesmo assim, eles tinham muito gastos. Hoje, quando se fala em guerra, ao final da guerra, eles passam um relatório de quanto foi que cada país gastou com a guerra. E são bilhões de dólares que se gasta com armas e munições, bem como transporte e alimentação dos soldados para as guerras. Tudo isso tem que ter uma fonte. A fonte que eles tiveram, então, foi criar impostos para todos os cidadãos romanos. Já ouviram uma frase que se tornou um jargão popular? Dai a César o que é de César. Ou seja, tudo que o imperador exigia tinha que ser pago. A César o que é de César. Enquanto as vitórias foram acontecendo, o Império Romano continuou tendo muito dinheiro. Mas chegou um tempo em que as legiões do Império Romano pararam de conquistar. O que era uma legião do Império Romano? 6.000 soldados. Então, cada legião tinha 6.000 soldados. Essas legiões eram divididas em grupos. Esses grupos eram separados de 100 em 100 pessoas. Quem comandava esse grupo de 100 pessoas era o centurião. Centurião é um termo usado para o grupo,
para um líder de um grupo de 100 soldados. Quem comandava a legião era o general mais forte do Império Romano. Então, além disso, a mão de obra usada nessas batalhas era escravista. Era adquirida através das batalhas em que os soldados inimigos eram presos e depois esses soldados que eram presos eram usados para o trabalho na lavoura. Todo cristão se lembra, por exemplo, da história do povo hebreu. O povo hebreu foi subjugado e escravizado pelos egípcios durante cerca de 430 anos. Eles foram escravos no Egito e eles tinham que trabalhar diuturnamente para sustentar o palácio de Faraó e todo o Egito. Assim também era o Império Romano. Eles guerreavam e eles prendiam os soldados. Aqueles soldados inimigos que eles prendiam, ou até mesmo civis que eles pegavam, eram levados para dentro do império, tinham que se submeter ao imperador e eram submetidos a trabalho forçado. Outro fator que levou à crise do Império Romano foi exatamente a crise alimentar. Eles, sem escravos agora para trabalhar, ou seja, como eles diminuíram os combates, diminuíram também os prisioneiros de guerra. Consequentemente, diminuiu a mão de obra, porque os trabalhadores das lavouras eram os escravizados. Aí caiu a produção de alimento. Depois veio um grande processo de ruralização, porque muitos trabalhadores que estavam na cidade se viram obrigados a ir para o campo, para plantar. Cada um foi adquirindo o seu terreno e plantando para a sua sobrevivência. Então, houve um processo de êxodo urbano. Saíam das cidades, iam para o campo para plantar. Dessas propriedades rurais, eles usavam a mão de obra para manter as suas terras produtivas. Os donos dessas propriedades rurais, então, tinham que contratar ali pessoas que trabalhassem para eles, já não era mais o sistema escravagista. Nesse cenário de crise, os romanos, então, fizeram várias alianças, dentre elas com os povos bárbaros, para manter uma boa relação comercial. Eles queriam agora comprar produtos. Se eu não posso fabricar, eu vou ter que comprar. Para que eu consiga comprar, eu tenho que ter um bom relacionamento com aqueles que produzem. Que são povos bárbaros. É importante você observar isso. Bárbaro é todo aquele que não foi conquistado pelo Império Romano. O Império Romano saía para as batalhas. Todos que eles conseguiram conquistar faziam parte agora do Império Romano como escravo. Todos os que eles não conseguiram conquistar se tornaram, vamos dizer assim, rebeldes. E eles foram chamados de bárbaros. Então, o termo bárbaro não quer dizer nada com o que nós vemos hoje. Não está relacionado àquilo que nós vemos hoje, que são atos de barbaridade. O povo bárbaro era o povo que não foi conquistado pelo Império Romano. Importante analisar isso, porque também é questão fundamental para a nossa matéria. Esses povos bárbaros, eles vieram do norte da Europa. Eram chamados, então, de germânicos. Havia também os povos que vieram do Oriente Médio e até mesmo de outras partes da Ásia. Esses povos eram chamados de hunos. Apenas um exemplo, que é um nome diferente aí para nós, para vocês observarem o que nós precisamos pautar nessas coisas. Então, os germânicos eram um grupo etnolinguístico indo-europeu, originário do norte da Europa, identificado pelo uso das línguas indo-europeias germânicas, que se diversificaram do proto-germânico durante a Idade de Ferro
pré-romântica. Então, dentre os germânicos, nós vamos encontrar uma grande variedade de povos, entre os quais nós vamos ver os suevos, visigodos, vândalos, ostrogodos, saxões, anglos, burúngios e alamanos. Então, depois, nós vamos ver ainda na nossa lição, que depois disso formou-se um império anglo-saxão, através desses povos bárbaros. Pois bem, no século III, então, o Império Romano sofreu vários ataques dos povos não conquistados, bárbaros, povos não conquistados pelos romanos. E no século III ainda, ele sofreu vários ataques. Os hunos, povos que vieram da região da Ásia, decidiram ampliar seus domínios para o oeste e passaram a atacar os povos germânicos, que, por sua vez, também passaram a travar batalha nas fronteiras com o Império Romano. Por conta do enfraquecimento do exército e das crises internas, então os germânicos foram ganhando as batalhas e dominando os territórios de Roma. Então, um povo que os romanos buscaram como aliados, que eram os povos bárbaros, ou não conquistados pelos romanos, agora se volta contra o Império Romano. E então, Roma se viu obrigada a dividir o território em dois. Ficou o Império Romano Ocidental, cuja capital é de Mediolanum e depois Ravenna. Do outro lado, Império Romano Ocidental, que passou a ter como capital a cidade de Bizâncio. Aí já é parte da que a gente fala, que já vai entrar no tempo do Império Bizantino. Depois, a cidade de Bizâncio ficou conhecida como Constantinopla, em homenagem ao imperador Constantino I, que havia introduzido o cristianismo no Império Romano. Essa era uma região de passagem, de passagem que ia do Oriente para o Ocidente. Então, era uma passagem da região oriental para a região ocidental. Como vocês sabem, o Oriente e a Europa são ligados territorialmente. A Ásia e a Europa são ligados territorialmente. É uma região que é chamada de Eurásia, União de Europa e Ásia. Então, essa parte oriental, ela foi uma parte dividida como Império Romano Oriental. Os anglos e saxões fixaram-se nas Ilhas Britânicas, onde hoje é Inglaterra, Escócia e Irlanda. Então, quando nós falamos de Grã-Bretanha, nós estamos falando das Ilhas Britânicas, que é Inglaterra, Escócia e Irlanda. Os vândalos dominaram o norte da África. Os lombardos dominaram a Península Itálica. Os godos dividiram entre ostrogodos, que também fixaram próximos aos lombardos, e os visigodos dominaram a Península Ibérica, que é Espanha e Portugal. Então, quando nós falamos da região ibérica, nós falamos de Espanha e Portugal, que são, evidentemente, ligados territorialmente. Eu já pude visitar essa região no ano de 2004, viajando de carro, desde Lisboa até a região da Espanha, que é muito interessante, né? A ligação da Espanha com a região de Portugal. Visitei algumas cidades ali, umas 4 ou 5 cidades da Espanha, como Marmolejo, Badajoz, que é uma região de fronteira com Portugal. Então, esta região foi onde se instalou os visigodos, Península Ibérica, Espanha, Portugal. Por último, então, nós temos os francos, que dominaram a região da Galícia. A Galícia é a região que hoje é chamada de França. É o país, a França. Recebeu esse nome devido ao povo que conquistou a região. Esses ataques e conquistas, então, provocaram a
grande divisão do Império Romano Ocidental no século IV. A população urbana se viu obrigada a refugiar nas terras dos grandes donos de terra e trabalhar nela como servos, em troca de proteção contra os constantes ataques. Então, a população urbana de Roma não estava tendo, por exemplo, condição de sobrevivência. Escassez de alimento muito grande. O que é que eles fizeram? Eles se refugiaram para a zona rural, se ofereceram para trabalhos nas fazendas, nos grandes latifúndios da época, se tornaram empregados de fazendeiros, e assim eles produziam para os fazendeiros e, em troca, tinham o que comer. Nessa época surgiu, então, várias situações, como, por exemplo, situação de poceiros que cediam terras para os trabalhadores da lavoura, e eles determinavam, então, parte dessa colheita para os trabalhadores. Passaram, então, a produzir a terça e a meia. Dependendo do grupo de trabalhadores, eles ganhavam metade de tudo que colhiam. Dependendo de grupo, merecia terço de tudo aquilo que colhia. Tudo era definido entre o dono de terra e os trabalhadores rurais. Esse sistema foi chamado, então, de sistema feudal, ou seja, os fazendeiros tinham posse dos terrenos. Eles, então, eram senhores feudais. O que é feudo? É uma grande propriedade territorial, com organização econômica, política, social e cultural. É um sistema muito comum que foi usado durante a Idade Média na Europa. Então, foi chamado também de feudo medieval. E esse espaço era utilizado para produção e fonte de renda autossustentável. Ou seja, os senhores feudais tinham grandes latifúndios, enormes fazendas, chamadas de latifúndio, empregavam os funcionários que recebiam como pagamento o produto da terra. Vocês plantam, colhem, passam a parte para o dono do terreno e a outra parte fica para vocês comerem e para venderem. Até hoje nós temos isso no mundo, né? Então é uma herança da época do Império Romano. Hoje nós temos, por exemplo, várias pessoas que trabalham aqui para fazendeiros. E eles trabalham a terça, planta lá, por exemplo, feijão, colheu lá 200 sacas de feijão, se colheu 200 sacos de feijão, divide esse feijão ao meio com o fazendeiro, vai entregar para ele 100 sacas. Se ele divide a terça, vai dividir 200 por 3 e vai entregar ali cerca de 70, 65, 66 sacas para o trabalhador e o restante para o fazendeiro. A Igreja Católica, então, surgiu dentro do Império Romano. Por isso, ela é chamada de Igreja Católica Apostólica Romana. Na identificação, é uma igreja que foi criada pelos apóstolos. Através dos apóstolos de Jesus Cristo, os imperadores aceitaram o cristianismo. Constantino I e Teodósio I. Então, formou a igreja. Como veio dos apóstolos, igreja apostólica. Como quem detinha o poder e quem determinava todas as regras era o Império Romano, então, Católica Apostólica Romana. Daí surgiu o nome da igreja. Então, essa igreja surgiu no período que praticamente o Império Romano estava começando a ser desfeito, começando a ser destruído. E passou a fazer acordos com esse novo reino, e a grande maioria deles se converteu ao cristianismo, mantendo o poder da igreja, que recebia favores e terras em troca dessa aliança religiosa. A aliança religiosa com o Estado gerou para a Igreja Católica muitos dividendos. Eles recebiam propriedades de terra do Império Romano para construir as suas sedes, e com isso eles vendiam também, adquiriam dinheiros, e depois nós vamos ver no decorrer da história outras situações, como a situação, por exemplo, de impostos, entre aspas, criados pela Igreja Católica na época, era chamado de indulgências, onde os fazendeiros entregavam propriedades para
o império para a Igreja Católica, entregavam propriedades para a Igreja Católica em troca de salvação. Vamos ver isso mais para frente, tem até um vídeo desse no meu canal falando sobre a Reforma Protestante, e quando falo da Reforma Protestante, trata desse assunto. Nós não vamos entrar muito em questão aqui, para não tirar o foco de vocês, que é o Império Romano. Então, vamos às questões da semana que nós estudamos aí, a semana 6. 2 fatores que contribuíram para o fim do Império Romano. Olha a atividade da semana 6 do PET 3. História, semana 6, PET 3, Império Romano. Cite 2 fatores que contribuíram para o fim do Império Romano. Primeiro, enfraquecimento do poder imperial diminuiu com a perda de conquistas de territórios, pois os impostos ficaram mais escassos. E segundo, houve uma grande crise alimentar por falta da mão de obra escrava na produção de alimentos. Enfraquecimento do poder imperial e grande crise alimentar por falta de mão de obra e produção de alimentos. Mas pode ficar tranquilo que, mesmo falando rápido, porque a nossa aula é curta, eu vou deixar a descrição, logo após terminar o vídeo, o Google me manda ele salvo, e eu vou postar lá no nosso canal e passar o link para vocês. Então, a questão número 2, leia o verbete. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode colocar no comentário, que eu vou tentar dirimir para vocês essas dúvidas. Bárbaro é um adjetivo. Vem do latim barbarus. Era um estrangeiro, inculto, selvagem. Ou seja, tem várias definições. O termo que nós tratamos da nossa lição é estrangeiro. Não era um povo que foi escravizado pelos romanos. Então, ele é um substantivo masculino de que ou quem é estrangeiro. Uma pessoa que não falasse o grego ou o latim, que eram línguas usadas no Império Romano. Então, em relação aos gregos e romanos da antiguidade, era chamado de bárbaros. Toda pessoa que não falava a língua falada no Império Romano, que era o latim e o grego, era chamado de bárbaros. Na nossa cultura, bárbaro é quem é rude, quem é grosseiro, quem não é civilizado. Ou, em outro termo, aquele que tem um comportamento violento, comportamento selvagem. Então, com base no significado das palavras bárbaro, responda: existe alguma relação entre ser estrangeiro e não ser civilizado? Sim ou não? Não, não existe. Se você sai do seu país, Brasil, vai fazer um passeio aos Estados Unidos, você não deixa de ser civilizado. Você é civilizado. Então, não existe relação entre ser estrangeiro e não ser civilizado. Explicação. Porém, o Império Romano, para o Império Romano, os povos não conquistados não eram considerados civilizados. Ou seja, se não tem a cultura greco-romana, não é civilizado. Se não conhece o grego, se não conhece o latim, não é civilizado. Por que os romanos chamavam outros povos de bárbaros? Porque eles não se deixaram dominar pelos romanos. Portanto, eles não estavam sendo considerados civilizados. Então, é importante nós analisarmos isso. Não é o caso de ser violento, de ser rude, de cometer barbáries. Não. Embora, evidentemente, na guerra tenha muitas barbáries, né? Tenha muitas barbáries. A gente, evidentemente, não apoia e não aceita nenhum tipo de situação de guerra, porque há muita barbárie em meio às guerras. Mas não é por isso que eles eram chamados de bárbaros. Eles eram chamados de bárbaros porque não tinham a identificação de alguém que pertenceu ao Império Romano.
que em dia, o que hoje em dia dá uma definição adequada para o termo bárbaro? Qual a definição hoje para o termo bárbaro? O que é que vocês definem hoje como bárbaro? Para nós, ser bárbaro é ter um comportamento violento, é ser cruel, ser violento, cometer impiedade. A palavra impiedade é tortura com derramamento de sangue. É uma forma, vamos dizer assim, animal de tratar uma pessoa. Então, para nós, bárbaro hoje, dependendo do termo que a gente usa, né? Quando uma pessoa faz uma boa apresentação, por exemplo, você fala assim, esse fulano de tal é bárbaro, excêntrico, excepcional. Aí já é um termo mais voltado para um adjetivo bom. Mas, no sentido geral, bárbaro é uma pessoa selvagem, cruel, violenta. A questão número 3 do PET 6, do PET 3, semana 6, é a última questão do PET, diz assim, a Igreja Católica surge dentro do Império Romano. Torna-se, então, a religião oficial do Estado. O que acontece com a Igreja após o fim do Império? O que aconteceu com a Igreja Romana após o fim do Império Romano? A aliança entre religião e Estado levou a Igreja Católica a receber muitos donativos, como riquezas e terras, pois aos integrantes do poder público era interessante manter uma ligação entre poder público e igreja. Ambos se protegiam. A igreja defendia o Estado protegia a igreja. Então, enquanto a igreja estivesse falando bem do imperador, motivando todas as coisas concernentes ao império, o império estava protegendo a igreja. Assim, então, os povos conquistados eram obrigados a fazer parte do cristianismo, pois ela era a religião oficial e apoiada pelo Estado. Então, a igreja apoiava o Estado romano conquistava ali os povos, e todos os povos que o Império Romano conquistava eram obrigados a aprender o grego, aprender o latim e participar da Igreja Católica. Pois bem, nós estamos chegando ao final da nossa lição. A nossa revisão do PET 3, então, fica completa. Eu fiz com vocês em sala, semana 1 e 2, fiz no sábado, semana 3 e 4, e fiz hoje com vocês a semana 5 e 6. Alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Alguma coisa que você não entendeu? Tenha liberdade de falar aí ou de enviar no chat para nós. Entenderam bem sobre os termos bárbaro, sobre feudos? Feudos eram propriedades de terras, fazendas, onde os senhores arrendavam suas terras para trabalhadores. Então, um feudo era uma propriedade formada por escravos, às vezes, e por camponeses livres, mas em condição de servidão, porque eles eram obrigados a trabalhar para continuar morando na terra. Havia ainda artesãos nesses feudos, representando um número pequeno de pessoas que exerciam trabalhos agrícolas para sobreviver. Até hoje nós vemos um sistema semelhante ao feudalismo, quando a gente vê muitas pessoas trabalhando para poceiros, né, para proprietários de terra, e esses proprietários de terra também tinham um apreço por esses trabalhadores. Por exemplo, em uma das cidades que nós tivemos visitando, um fazendeiro lá, por exemplo, construiu várias casas para os seus trabalhadores.
E essas casas, construídas no mesmo tamanho, eram cedidas às famílias que trabalhavam para eles na lavoura de café, ali na cidade de Inhapim. E eles construíram, então, lá uma vila. Me parece que, quando a gente passa logo na estrada, a gente vê lá umas 10, 12 casinhas exatamente iguais, tem um campinho de futebol, e essas casas foram entregues aos trabalhadores para que eles pudessem pegar ali ter o seu descanso. Com o passar do tempo, esse fazendeiro ficou já idoso, cansado e tal, eles então começaram a entregar essas casas. Eles doaram essas casas para os trabalhadores. Então, essas casas agora são de posse dos trabalhadores. Interessante o que o fazendeiro fez lá, e eu gosto sempre de destacar isso. Eles fizeram essas casas, cederam para os trabalhadores enquanto eles trabalhavam a lavoura de café. Ele, terminando as suas atividades de cafeicultor, entregou essas casas para os trabalhadores com um pedaço de terra para eles trabalharem. Então, é interessante nós analisarmos essa questão do feudalismo, né? O feudalismo foi um sistema político que surgiu na Europa e foi criado dessa forma, né? Bem, crianças, meus caríssimos alunos, nós estamos chegando já no final desse PET. Quarta-feira será o dia da nossa prova. Eu quero ver essas carinhas lá felizes, bem alimentadas, né? Sair de casa aí com um cafezinho reforçado, dormir bem de terça para quarta, porque feriado não precisa ficar até tarde, né? Pode brincar o dia inteiro, dormir mais cedo, levantar tranquilo, feliz, tomar aí um cafezinho gostoso, um lanche gostoso e chegar lá para a gente ter uma prova 10, uma prova top. Eu tenho certeza que vocês que analisarem as videoaulas que nós passamos e, principalmente, fizerem a correção do PET, vão ter uma boa prova. Eu vou postar a correção do PET 3 todinha em instantes. E você vai poder acessar e conferir as suas respostas. Enquanto você confere as suas respostas, evidentemente, você vai aprender um pouco mais. E outro detalhe, é importante vocês continuarem na sala de aula, porque os professores das outras disciplinas vão estar também dando continuidade à aula. A nossa aula vai acabar dentro de instantes, mas tem outros professores para entrar na sala e fazer aí a sua videoaula. Outra coisa que eu quero lembrar a vocês, na nossa atividade de formato digital, que é o Classroom, tem uma atividade avaliativa de aprendizagem que vocês precisam preencher para poder conseguir aprender melhor ainda a matéria. Essa avaliação de aprendizagem é mais uma preparação para a prova. Se você fizer tudo isso, é muito difícil você não conseguir uma nota excelente na prova. Então, temos videoaula, temos a correção das atividades do PET e temos a atividade online. Você pode entrar aí no seu celular, acessar o Classroom lá e fazer. Lá está como avaliação, porque é uma atividade avaliativa de aprendizagem. Nós vamos avaliar o que vocês aprenderam, o que vocês entenderam do conteúdo. A atividade que você postou. Tá ótimo, então. Então, vamos lá. Lara, Pietro, João, Letícia, Júlia, Inara, Rafaela, fazer e tenham a gentileza de enviar uma mensagem para o coleguinha de classe aí,
e falar com eles, gente, vamos fazer atividade, atividade esclarecedora, vai ajudar a preparar mais para a prova. Então, vamos incentivar os coleguinhas também a fazer isso. Então, vamos dar a abertura aqui agora de 10 minutos para vocês que quiserem falar alguma coisa a respeito da aula de hoje, daquilo que vocês entenderam, daquilo que vocês têm dúvida. Se tiver agora, pode passar para nós, que são 10 minutos restantes da nossa aula, e nós vamos aí abrir esse parêntese para vocês.